Olá, meu irmão, acompanhante da Escola de Profecia, seja bem-vindo ao nosso 6º episódio da série das Profecias para o Fim. E hoje nós vamos dar continuidade com o assunto do santuário. No tema passado nós falamos sobre a visão de Daniel sobre as 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8, verso 14, e vimos que o anjo veio para dar a explicação. O anjo disse que 70 semanas estavam cortadas para o povo de Daniel, para o povo judeu. E nós dissemos que a palavra usada aí é shatshak, que significa separadas. Separadas de quê? Do longo período das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E terminamos dizendo que, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, contaríamos essas 70 semanas e, ao mesmo tempo, os 2.300 anos. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vejam aí, nós encontramos 2 períodos e 2 eventos. O primeiro período é 7 semanas. O segundo período é 62 semanas. O primeiro período, que são as 7 semanas, está para o primeiro evento, que é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O segundo período, que são as 62 semanas, está para o segundo evento, a chegada do ungido, o príncipe. Só que aí nós entramos em um pequeno problema. Qual é o problema? Muito fácil de resolver. É que existem 4 decretos históricos sobre uma ordem para voltar a Jerusalém. O povo estava na Babilônia, na Pérsia, e recebeu 4 ordens em datas diferentes para voltar a Jerusalém. Qual das ordens é mais significativa? Vemos aqui a primeira ordem do rei Ciro, em 538 a.C. Temos a segunda ordem do rei Dario, em 520 a.C. E nessa ordem, o templo foi reconstruído. Temos o terceiro decreto, que foi do rei Artaxerxes, no ano 457 a.C. E aí, a cidade e os muros também foram reconstruídos. E também outra ordem do rei Artaxerxes em 444 a.C. Agora, a cidade foi reconstruída. Qual destes 4 decretos é mais significativo? O terceiro, do rei Artaxerxes em 457, porque aqui a cidade e os muros foram reconstruídos. Vejam, amigos, o livro de Esdras, capítulo 7, verso 7, nos diz: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Qual foi o 7º ano do rei Artaxerxes? De acordo com a história, foi o ano 457 a.C. Daniel 9, verso 25. Desde a saída da ordem, já sabemos quando é que saiu essa ordem? 457 a.C. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. Em outras palavras, 7 semanas se levaria para reconstruir Jerusalém. Mas lembrem-se que estamos falando de profecia. E em profecia, um dia representa um ano. 7 semanas são quantos dias? 49 dias, que em profecia são 49 anos. Então, vemos aqui no nosso quadro profético. Desde a saída da ordem, em 457 a.C., 49 anos da reconstrução de Jerusalém, nos leva ao ano 408 a.C. Bem, não temos confirmação histórica de que a cidade de Jerusalém terminou de ser construída em 408 a.C. Não temos confirmação, mas isto não é problema, pois os restantes ou os outros aspectos da profecia se encaixam muito bem. Portanto, isso não é problema. Então, já se foram as 7 semanas, que são 49 anos. E diz a outra parte do verso 25, até ao ungido, ao príncipe, 62 semanas. Então, do ano 408, em que terminam os 49 anos, 7 semanas, teríamos que contar mais 62 semanas, que são 434 dias. Lembre-se que em profecia, um dia representa um ano, então são 434 anos.
Isso nos leva ao ungido, o príncipe. A pergunta é: quem é o ungido? Quem é o príncipe? Vejam aqui. Atos capítulo 10, verso 38 responde: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem é o ungido? Jesus Cristo. A pergunta que eu faço: Jesus Cristo foi ungido na hora do seu nascimento? Quando é que Jesus Cristo foi ungido? Lemos aqui, irmãos, Lucas 4, versos 8. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Lembram quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista? Ao sair da água, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. E ele diz: o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus Cristo foi ungido de forma especial para a sua missão no seu batismo. Então, quando diz 62 semanas até o ungido, não está dizendo 62 semanas até o nascimento do ungido, mas até o momento que ele seria ungido, até o momento que ele seria batizado, certo? Marcos 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho, dizendo: o tempo está cumprido. Eu sublinhei. Que tempo está cumprido? O tempo profético. O tempo profético, meus irmãos. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O ungido chegou. Jesus foi ungido no seu batismo. Outra pergunta agora. Quando é que Jesus foi batizado? Quando? A Bíblia nos dá uma dica. Lucas 3, verso 11, falando do tempo que João Batista saiu para pregar. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e outros mais, vejam que até a Bíblia dá descrições. É como se Deus estivesse querendo nos dizer alguma coisa, querendo nos explicar em que ano, na verdade, isto aconteceu. No 15º ano de Tibério, sendo o primeiro ano de Pôncio Pilatos, sendo isto daquele, Deus está querendo dizer alguma coisa para que a gente consiga identificar exatamente o ano que isto aconteceu. O que aconteceu? Jesus veio para João Batista, seu primo, para ser batizado. No 15º ano do reinado de Tibério. E de acordo com a história, foi o ano 27 depois de Cristo. E vocês percebem que se encaixa muito bem, porque do ano 408, se somarmos mais 62 semanas, que são 434 dias, 434 anos literais, nos leva ao ano 27 depois de Cristo, quando Jesus é ungido no seu batismo. Mas a profecia não para por aqui. No verso 26 de Daniel 9, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Isto era algo que os próprios judeus não queriam reconhecer. O ungido não vinha para reinar. O ungido não vinha para expulsar os romanos. O ungido moriria. Vejam, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade de Jerusalém e o santuário. Então, depois das 62 semanas, que são 434 anos, 2 eventos importantes acontecem: a morte do ungido e também a destruição da cidade e do santuário. Agora, a profecia dá-nos algumas explicações muito importantes agora. Eu quero que você preste atenção. Vejam, no verso 27. Ele quem? O ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. De que forma o ungido faria cessar o sacrifício na metade dos 7 anos? Por meio de sua morte, certo? Vejam aqui, do ano 27, acrescentamos mais uma semana, que são 7 anos, nos leva até o ano 34 depois de Cristo. Na metade da semana, no ano 31 depois de Cristo, Jesus Cristo morre na cruz. Jesus, quando estava na cruz, exclamou: está consumado. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas.
o véu do santuário rasgou-se. Era um sinal de que a partir daquele momento, todas aquelas ordenanças, cerimoniais, sacrifícios, não passavam mais de simples formalidades. Não tinha mais sentido, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, já deu a vida em resgate. Jesus Cristo, em sua morte, dizendo está consumado, estava acabando com todo o ritual do santuário terrestre e, ao mesmo tempo, inaugurando o santuário celestial, pois ele estava no pátio como cordeiro de sacrifício. Certo, amigos? Dos meados do ano 31, faltariam ainda 3 anos e meio para se completar a última semana, ou seja, os últimos 7 anos após o ungido. Isto nos leva ao ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano 34 depois de Cristo? O primeiro mártir cristão, quando o povo judeu rejeitou a mensagem de salvação. O povo judeu rejeitou o ungido. Lembram? As 70 semanas estavam cortadas, separadas, especificamente para o povo judeu. Terminaram as 70 semanas, 490 anos. O que o povo judeu fez? Apedrejou Estevão. E é interessante que Estevão, minutos antes de ser apedrejado, falou para os líderes de Israel, em Atos capítulo 7, mostrando a trajetória do povo de Deus desde Abraão, Moisés, a travessia do Mar Vermelho, como Deus foi fiel com o povo, mas o povo, infelizmente, não aceitou a salvação de Deus. Eles apedrejaram Estevão. Naquele momento estavam rejeitando a mensagem de salvação. O povo de Israel deixou de ser a nação eleita, a nação escolhida de Deus. A Bíblia diz que naquele momento, Atos capítulo 8, verso 1, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O que faziam esses cristãos dispersos, longe de Jerusalém? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A mensagem foi enviada aos gentios. Queridos, 70 semanas estão determinadas, cortadas sobre o teu povo, para fazer cessar a transgressão. Mas terminaram-se as 70 semanas e o povo não voltou para Deus. Jesus Cristo lamentou. Naquele último dia, quando foi a Jerusalém, olhou para a cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, queridos, quantas oportunidades quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? 70 semanas separadas. De quê? Da longa profecia, porque o anjo vinha para explicar a visão específica do 2300 anos. Vejam que do ano 457, que sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ano 34, são apenas 70 semanas, 490 anos. Para completar-se os 2300 anos, precisaríamos mais 1810 anos. Aí sim, isto nos leva ao ano 1844 depois de Cristo. Isso nos mostra que o santuário que seria purificado no final desses 2300 anos, em 1844, não seria o santuário de Jerusalém, pois os romanos destruíram o santuário de Jerusalém no ano 70. O único santuário que restou é o santuário celestial. É esse que seria purificado depois dos 2300 anos, começando do ano 457. Queridos irmãos, por volta de 1840, um grupo de crentes, composto por batistas, metodistas e presbiterianos nos Estados Unidos da América, dedicaram-se ao estudo do livro de Daniel. E eles se detiveram no capítulo 8, verso 14 de Daniel, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Eles estudaram do jeito que a gente estudou aqui, mas eles entenderam que a purificação do santuário representava a volta de Jesus Cristo à terra, para purificar a terra com fogo. Era essa a compreensão deles. Então eles, animados, motivados, esperançosos, criam que Jesus Cristo voltaria
em 22 de outubro de 1844, de acordo com os cálculos do dia da expiação, do Yom Kippur e tudo mais. 22 de outubro de 1844. Eles aguardavam ansiosamente. Mas infelizmente Jesus não veio nessa data. Eles ficaram muito tristes, desanimados. Cristo não voltou. Passada a data, esse pequeno povo que permaneceu fiel, mesmo depois da decepção, continuou estudando. E Deus revelou, né, que a purificação do santuário não representava a segunda vinda de Cristo à terra para purificá-la com fogo, mas a mudança do ministério de Cristo no céu, do lugar santo para o lugar santíssimo. É o santuário celestial que seria purificado. A obra de juízo antes de sua segunda vinda. Meus irmãos, mesmo essa decepção dos nossos irmãos em 1844 foi predita. Apocalipse 10, verso 9. Fui, pois, ao anjo dizendo que ele me desse o livrinho. Esse livrinho está se referindo à parte selada do livro de Daniel. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. A mensagem de que Jesus voltaria em 1844 era doce como mel. Mas quando o povo devorou a mensagem, tomou a mensagem, comeu a mensagem, se tornou amarga no estômago, porque foi uma grande decepção. Está aqui: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, quando, porém, passou a data, Jesus não veio, ficou tudo amargo. Assim como os discípulos, que achavam que Cristo vinha para reinar, mas Jesus morreu e eles ficaram desapontados. Jesus Cristo ressuscita e eles mostram que não, vocês já haviam entendido mal a minha missão. A missão é esta: vão, preguem o Evangelho. Da mesma forma, o povo, em 1844, entendeu mal o que significava a purificação do santuário. Mas neste momento eles receberam uma missão de proclamar ao mundo que chegou a hora do juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo o quê? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vivemos no dia da expiação. Começou o juízo no céu. O ancião de dia está sentado. O Filho do Homem pegou o livro e começou o juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Falaremos melhor nos próximos episódios. Essa é a mensagem que este povo adventista leva para o mundo. Chegou o juízo. Essa é a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Falaremos nos próximos episódios. Terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Este povo tem uma missão tremenda: comunicar ao mundo as três mensagens angélicas. Chegou a hora do juízo. Estamos vivendo agora o juízo no céu. O juízo está decorrendo. E porque está decorrendo, adorai o verdadeiro Deus, não a besta, não a sua imagem. Caiu a grande Babilônia. Falaremos melhor destes temas, destes assuntos nos próximos episódios. Eu convido você, não perca. Mas, meus amigos, em suma, nós estamos vivendo no dia da expiação. O juízo está acontecendo. Mas nós não precisamos ter medo do juízo. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Apegue-se a Jesus neste juízo. Confesse seus pecados. Aflige a sua alma diante de Jesus, que Ele o defenderá como advogado. Deus não está interessado na sua condenação. Deus está interessado na tua salvação, meu amigo. E você hoje tem que decidir viver ao lado de Jesus, guardar seus mandamentos, estar preparado para a sua vinda. Se essa é a sua vontade,
Venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus, por nos revelar grandiosas coisas, grandiosas verdades. Vivemos no tempo da expiação. E nossos casos estão sendo analisados diante de Ti no céu. Senhor, queremos ter nossa vida purificada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Queremos afligir nossa alma em arrependimento genuíno e verdadeiro. Queremos adorar o verdadeiro Deus, não a besta e nem a sua imagem. Perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso tempo de ignorância. Eis-nos aqui, Senhor. Guarda os nossos corações até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu os verei no nosso próximo episódio desta série maravilhosa do estudo das profecias. Até lá.